palavras para agradecer à Maria João Seixas, acho que ela tem feito tudo e mais alguma coisa por mim, há muitos anos que ela o faz, e agora aqui também na Cinemateca. Além de fazer por mim, faz por todos nós que gostamos de cinema, faz por todos nós que acreditamos que é preciso que a cultura se mantenha em Portugal, que não deixemos cair de braço. Bom, esta noite parece que é uma noite muito excitante a vários títulos, eu acabei de saber que ia entrar, fui totalmente surpreendido aqui à entrada, porque confesso que nunca pensei, obrigado ao Leonor Coutinho que me disse as novidades, mas que não estamos aqui propriamente para falar nisso, eu acho que é possível sentarem aqui, primeira fila, como é participar, só por mim. Bom, como sabem, enfim, o pretexto para esta sessão de hoje é o 5º aniversário da Revista de Finanças Públicas, já agora permitam-me vender o meu peixe, ou tentar vender o meu peixe, está ali uma banca, se alguns de vocês não se assustarem muito com ser uma revista de direito fiscal, pensarem só que é uma revista de finanças públicas, especialmente consagrada ao tema do Estado Social e nos ajudarem, ótimo. Todos os anos temos celebrado o aniversário, o 5º aniversário, já tivemos connosco várias pessoas, tivemos o Carné, tivemos o Bernardo Sassetti, que deixaram imagens muito fortes e este ano resolvemos virar-nos para o cinema. Tenho uma ideia que o ecrã é o melhor espelho para ver uma sociedade. Ainda é melhor que olhar ao espelho para um ecrã do cinema e ver o que ele nos devolve. Na conversa que tive com a Cinemateca, a Maria João já fez uma alusão, houve aqui a ideia de vários filmes sobre a transição aos anos 20, 30, mas, digamos, a minha opção acabou por ser qualquer coisa de mais recente que se aproximasse já daquilo que estamos a viver. E, portanto, abandonamos filmes que, porventura, ou seguramente cinematograficamente eram mais extraordinários, como As Vinhas da Ira, o Our Daily Bread. Se a Maria João deixar outro dia deste, arranjamos forma de os passar para nos concentrarmos no 2. Sobretudo para servir de pano de fundo a um debate entre um painel de verdadeira exceção, em que vão estar pessoas que eu diria são pessoas de uma generosidade extrema, de uma qualidade inquestionável, daquelas pessoas que todos nós sabemos que marcham ao nosso lado e que nos dão forças para marchar, de outra forma nos faltariam. Que nos faltariam se não tivéssemos estes amigos que se juntam connosco de vez em quando nestas atividades. Permitam-me os outros participantes que sou de uma forma muito especial o professor Sampaio da Nova, que está a terminar o seu mandato como reitor, o seu sentido cívico exemplar, a sua compreensão do papel da universidade foram para o meu instituto e para mim próprio, enquanto universitário e enquanto cidadão, absolutamente decisivos. Cumprimento com grande alegria o reitor Cruz Serra. Como sabem, temos 2 reitores agora, mas esta situação está a acabar, a fusão foi levada brilhantemente para a frente e na segunda-feira teremos a eleição do reitor. As candidaturas únicas nem sempre são boas, mas depende do candidato. Neste caso, manifestamente, era totalmente desnecessária a existência de mais qualquer candidatura. Estamos todos muito felizes com o candidato inesperado que lá apareceu. Ótimo. Bom, aquilo que vão ver, poucas pessoas terão visto o filme. Muita gente me disse, lembro muito bem do filme, da minha infância e tal, claro, pensando no Gregory Peck e na Susan Raio e tal, eu também me lembro, era muito pequeno quando vi o filme pela primeira vez, o filme é de um ano antes do meu nascimento, mas eu apanhei um cinema qualquer de reprise, ainda aí nos anos 50, mas lembro muito bem, é difícil esquecer, algumas das cenas são difíceis de esquecer algumas das cenas do filme. Claro que não é isso que está em causa, é um filme do ano passado, ou de há 2 anos, francês, que se integra naquilo que se pode chamar o cinema social, se quiser, e que é um destes filmes que tem a ver, de alguma forma, com aquilo que vivem. Não há ainda muitos filmes sobre a recente crise. Há um que, por acaso, passei no Teatro Nicolense na semana passada, são meus amigos açorianos, que é o Happy in the Air, do Jorge Clooney, como sabem, o homem cujo emprego era despedir pessoas e ao mesmo tempo somar milhas nos aviões, umas viagens que fazia para despedir as pessoas, portanto, muito ilustrativo também dos tempos que correm. E este filme. Há um filme sobre querida.
É o próprio filme da crise que ou episódios inesperados, que ultrapassa a ficção. Exatamente. E depois há muitos filmes, como sabem, bastante mediadores, muito críticos, principalmente do sistema financeiro, nos comentários do Inside Jobs. Recentemente esteve em exibição comercial um filme do Costa Ravaz, O Capital, em que aparece aquele fabuloso personagem que se intitula a si próprio o Robin dos Bosques dos Ricos, rouba aos pobres para dar aos ricos, e que faz esta declaração na Assembleia Geral do Banco, quando ficamos todos a pensar o que é que vai acontecer, toda a gente se levanta a aplaudir-lo em delírio, portanto, digamos, simboliza bem uma época que, de alguma forma, foi um ajuste de contas com o Estado Social e com a redistribuição que o Estado Social promoveu, voltando a ir buscar essa redistribuição para uma nova distribuição de sentido oposto. Mas mesmo esses filmes, e algo mais, o Margin Call, o Too Big to Fail, o Ruína de Versailles, são muitos filmes, mas todos neste meio financeiro, todos muito a mostrar imagens do Beautiful People, mesmo quando imagens críticas do Beautiful People. Há muito poucos filmes que mostrem personagens, como diria o leitor à escola, feios, porcos e maus. Bom, no filme 2, não vão ver propriamente personagens feios, porcos e maus, vão ver, pelo contrário, pelo menos nos personagens centrais, pessoas de uma bondade extrema, de uma generosidade extrema, mas vão ver aquilo que são os petits gens, ou os pauvres gens. Aliás, o filme é expressamente inspirado no poema do Victor Hugo, Les Pauvres gens. O filme tem muitas dimensões, é um filme muito triste. O meu filho, por brincadeira, perguntou-me se eu ia distribuir lenços à entrada. Parem-se, é muito triste, mas a última vez que existe isso foi pior. E é que as minhas demoraram uma hora a recuperar, porque era o Alemanha em zero. E o que é que o filme mostra? Enfim, não quero antecipar o debate, mas mostra os efeitos terríveis do desemprego, terríveis da quebra do Estado Social. Alguns poderão dizer, e vi por aí, alguns daqueles críticos portugueses, que o filme é muito manicaísta, que há os bons e os maus e tal, mas é uma bela história de resistência e de fraternidade. É também uma bela história do elogio do perdão, mas essa outra dimensão que não nos vai, quando eu ocupar muito hoje o debate. É um filme que mostra claramente que o desemprego não é um dado estatístico, uma folha de Excel, nem a desagregação social por problema, um dano colateral no caminho do progresso. É um filme que ilustra de forma exemplar os efeitos dos discursos de divisão entre empregados e desempregados, novos e velhos, sindicalistas e não sindicalistas, e por aí adiante. A destruição do Estado Social não é, de facto, apenas uma fonte de dramas individuais. E mesmo que se fosse só isso, já era suficiente para nos preocupar. Ela é um processo com consequências profundamente negativas para a sociedade no seu conjunto. E isto vai passar, de alguma forma, estou certo, do debate que iremos fazer no fim. Deixem-me só recordar um aspecto recentemente sublinhado. Um autor extraordinário, Mark Blyth, da Brown University, como sabem, uma das escolas da Ivy League, autor de um livro recente, um fabuloso livro chamado Austerity, The History of a Very Dangerous Idea. E aproveito para anunciar com grande prazer que ele vai estar connosco no IDEF, na Universidade de Lisboa, em novembro, numa conferência que vamos sublinhar o tema Austeridade Mata, Austeridade Cura. Bom, e o Mark Blyth recorda que a sua muito pobre infância escocesa, que é a origem dele, e apresenta-se como resultado de um Estado Social. E como o exemplo das coisas improváveis que o Estado Social trazia. O filho de um brilhante escocês viesse a ser professor de uma universidade da Ivy League. E diz que a defesa dele do Estado Social tem a ver com isso. Continuar a permitir que essas histórias intrusíveis sejam possíveis. Isto é muito importante por várias razões, não só pela felicidade das pessoas, mas por uma razão, que é impedir que a base social do recrutamento das universidades, da classe dirigente, da classe política, das elites do país se reduza drasticamente, como sabemos da história portuguesa, e que seja apenas um recrutamento entre famílias, entre um grupo reduzido de famílias. Um livro que está, aliás, traduzido em português,
Darren Acemoglu e James Robinson, Como as Nações Falham, demonstra claramente esse risco da endogamia, digamos, nas sociedades. E por isso, a nossa luta diária tem que ser para que a nossa nação não falhe e para que os nossos compatriotas, bem como os nossos cidadãos europeus e os cidadãos de todo o mundo, não conheçam situações como estas que vamos ver neste filme. E que é, antes de mais um motivo para que possamos lutar e para lutar. Muito obrigado, desculpem ter-me atrasado um pouco, ou ter-vos atrasado um pouco, o prazer de ver este filme, que apesar da reserva que eu fiz há pouco, é um filme extremamente interessante de ver, é um filme muito importante. Não é, claro está, Our Daily Bread, nem as vinhas da ira, mas há tempo e espaço. Muito obrigado, Maria João. Obrigada, Eduardo. E depois deste filme, com a bebida salvadora que vem da Grécia e com o manto branco para nos podermos dormir tranquilamente, ficamos então para ouvir os nossos. Sr. Reitor, peço desculpa. Obrigado. Enfim, só uma palavra muito rápida, que a noite já vai longa. Em primeiro lugar, para agradecer ao professor Paz Ferreira, à Cinemateca, à Dr. Maria João Seixas. Eu julgo que o professor Paz Ferreira tem feito aquilo que nós temos tentado fazer também na universidade, e porque ele falou nisso há pouco, voltar a falar nisso, que é tentar pôr a universidade fora da universidade, tentar pôr a universidade na cidade, na sociedade, no debate. Tem-no feito de forma absolutamente notável através das iniciativas do IDEF, que eu queria aqui saudar, cumprimentar, agradecer também em nome da universidade. Julgo que é isso que temos estado a procurar fazer também com esta ligação entre as duas universidades de Lisboa, saudar o Cruz Serra aqui presente, saudar este processo que tem sido feito, que num certo sentido é um processo, e é aqui que eu apanho, enfim, muito rapidamente com o filme, é um processo em que nós temos dito muitas vezes que a universidade serve sobretudo para transformar o passado em futuro, não é? Isto é, serve não para esquecer o passado, não para esquecer o que se passou, não para esquecer as memórias, o que foram lutas, o que foram processos, o que foram histórias que se foram construindo ao longo de muitos anos, mas serve para as transformar num futuro. Isto é, serve para lhes dar um outro sentido, para encontrar um outro sentido para essas lutas, um outro sentido aqui também neste caso, porque é esse o debate para que nos desafia o professor Paz Ferreira, um outro sentido para o Estado Social, encontrarmos um outro sentido para coisas que, num determinado momento, parecem não ter sentido. Provavelmente, a palavra mais forte que se sente neste filme, não é? E sobretudo quando estamos a falar de questões de desemprego, é a ideia do vazio, não é? O vazio da vida, o vazio do trabalho, o vazio das coisas, e como é que se podem reencontrar sentidos a partir desse vazio, como é que se podem reencontrar sentidos para a vida também. Há aqui uma dimensão que é, obviamente, uma metáfora social, uma metáfora política forte no filme. Há também uma dimensão pessoal, uma metáfora pessoal, uma dimensão pessoal também muito forte neste filme. Esse reencontrar de sentidos, não é? Essa palavra que a certa altura Marie Claire diz que, enfim, o mais importante é compreender, não é? Acima de tudo, o mais importante é compreender, e compreender depois do filme se ter iniciado com uma cena muito forte e com uma cena, com aquela famosa frase, não é? Do Semia Carrian, não é? Vale mais isto que outra coisa qualquer, uma espécie da fórmula francesa do nosso é a vida, não é? Não há nada a fazer, uma espécie de resignação, e essa construção de sentidos a partir de uma compreensão que se vai buscando, que se vai elaborando, que se vai fazendo, que se vai construindo, é provavelmente a coisa mais interessante que há a fazer numa universidade, e julgo que é também aquilo que nós temos que fazer hoje, sobretudo quando debatemos o Estado Social. Um Estado Social que obviamente não será o mesmo que era no passado, é preciso transformar esse passado num futuro, mas que obviamente é muito importante defender hoje, defender na Europa e defender no resto do mundo. O Estado Social Europeu, num certo sentido, foi possível também porque não havia Estado Social em muitas outras regiões do mundo. Há um renovar desse Estado Social também a partir dessa dimensão de mundialização que aqui esteve presente de outra maneira, mas creio que é nessa perspectiva da compreensão, do aproveitarmos num certo sentido, eu agora ando às voltas com a Clarice Lispector numa outra perspectiva, mas dizia ela, é aproveitarmos que a ferida está aberta
para irmos ao fundo da compreensão das coisas e procurarmos agir com elas. Quer dizer, para mim é o sentido principal que eu vejo neste filme, esta procura de reconciliação e de construção de um sentido a partir dos vazios. É nesse sentido que eu o li e é esse o sentido que partilho aqui convosco. Não sabe que as suas palavras obrigam-me sempre a aplaudi-lo. O Conselheiro Cunha Rodrigues tem chamado muito a atenção, não sei o que nos vai fazer hoje, mas tem chamado muito a atenção para a dimensão europeia dos direitos sociais, para esta ideia que não é a perversa Constituição de 76, que se lembrou de consagrar umas coisas, mas que alguns documentos fundamentais da União Europeia também o fazem. Não sei se volta ao tema ou se fica mais diretamente no filme. Vamos ouvi-lo rapidamente. Eu queria também agradecer o convite e dizer desde já ao Sr. Professor e meu querido amigo Eduardo Passos Ferreira, quando me convidou para esta sessão, não pensei nos códigos nem nas declarações, pensei no Gregory Peck e na Ava Gardner, porque pensava de facto que o filme era o filme Desculpa. Também é Ava Gardner. Sim, é a mulher. Que é o filme de 1952, e disse-me depois logo de seguida, não, isto não tem nada a ver, nem sequer é um remake e tal, e eu fiquei com essa tentação de descobrir se havia alguma relação entre este filme e o filme de 1952. E creio que, apesar de tudo, podemos descobri-la. Portanto, este filme é um filme interessante, ao mesmo tempo interpelante como cinema, mas é um filme com protagonistas demasiado normais. Todos representam bem e de uma forma coerente o papel que lhes é destinado. Portanto, não há aqui nenhuma derrogação a princípios jurídicos, nem à moral, nem à ética, nem a coisa nenhuma. Ele diz no filme que se limitou... Temos que ver que o realizador é um homem que faz filmes que tratam, sobretudo, dos direitos humanos, das grandes declarações revolucionárias. Ele próprio diz da ética. Não é um filme moralista, mas é de qualquer modo um filme com algum conteúdo moral. E quando nós vemos como se desenrola toda a ação, nós vemos que há aqui, porventura, um ponto que devemos agarrar, que é o facto deste filme ser encenado em docas, em estaleiros, em guindastes, no trabalho portuário, para exatamente mostrar qual é a relação entre o proletário e o passo que deu a seguir, portanto, a família de Michel, que se transforma de uma família da classe média baixa e que tem dificuldade em assumir isso, em explicar como é que se pode fazer essa transição sem alguma má consciência, sem algum remorso. Ele diz, por exemplo, no filme, como é que nós podemos explicar que temos um automóvel, que temos uma casa, que vamos ao cinema, que vamos ver o mar ao fim de semana. Isto, nós estamos em 2011, diríamos que hoje o problema se podia pôr ao contrário. Há também aqui um denominador comum da parte do Michel. O herói, o ideólogo dele é Jaurès, que é um político muito especial. Ele é um político, de facto, é um fundador e o diretor do L'Humanité, até à morte dele, creio eu. É um homem que andou sempre entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, mas ele é, de facto, um homem que se caracteriza por uma forte relação com o direito, com os direitos humanos, com as declarações revolucionárias e também um pouco com a ética cristã, de tal modo que ele foi censurado pelo facto de ter deixado a filha fazer a comunhão solene. Há aqui um pano de fundo interessante e aquilo que me leva a interrogar é se no filme não será, no fundo, um pouco ingênuo, se não será um pouco, não digo moralista, mas demasiado empenhado na moral, e se não será um pouco também, portanto, o resultado de uma época em que, não havendo ideologia, se tem que fazer amassar este tempo com alguma coisa que nos faça interpelar, como muito bem disse o Sr. Reitor. Eu queria ler aqui o modo como começa o livro do Hemingway, o conto do Hemingway, porque o livro tem outros contos, e que é interessante quanto a uma dimensão que eu gostaria de introduzir no filme. O livro do Hemingway começa assim: Kilimanjaro é uma montanha coberta de neve com 6.000 metros de altura, que, segundo se diz, é a montanha mais alta da África. O seu cume ocidental tem o nome de Negaj Nagai, em Masai, Casa de Deus. Próxima do pico ocidental existe a carcaça seca e gelada de um leopardo. Ainda ninguém conseguiu explicar o que o leopardo andava a fazer em semelhante
altitude. Aqui começam os paradoxos e a distância entre as várias figuras que toda a obra do Hemingway tem e que se transporta também por omissão, mas por paradoxo com este filme. Veremos rapidamente quais são os lugares comuns que aparecem no filme. A dificuldade em que o proletário assume a sua condição de pequeno burguês ou de classe média baixa, a solidão dos velhos, traduzida aqui pela senhora idosa, que está praticamente entrevada, mas que precisa de falar com alguém, que telefona e fala de futebol mesmo se for necessário. Portanto, a rebeldia à escola. Os jovens já não sabem o que é que vão fazer à escola. Tanto o Gil como o Martin dizem o que é que nós vamos fazer à escola, o que é que nos serve trabalhar bem na escola. É este bascular da classe média baixa, de volta ao proletariado ou à pobreza, o último sobressalto desta identidade social. E o realizador vai buscar inspiração a Victor Hugo, porque Victor Hugo é, de algum modo, um idealista e um romântico que vê na pobreza qualquer coisa de identitário e de bom. De facto, o poema do Victor Hugo chama-se Les Pauvres Gens, mas se virmos a tradução inglesa, ela é How are good the poor. Como são bons os pobres. Bom, a bondade da pobreza é, de facto, das coisas mais interpelantes neste filme, porque estes pobres são pobres em que tudo funciona bem. Portanto, eles são solidários, eles são ternos, eles são gentis, eles interpelam-se no dia-a-dia, mas, de facto, a bondade da pobreza é um mito que deveríamos, porventura, aprofundar. A bondade da pobreza foi muito posta em relevo pelos regimes totalitários e pelos regimes de ditadura, porque se via na pobreza, portanto, um conjunto de virtudes que, de facto, eram virtudes em termos de humanidade, mas eram virtudes de pessoas que estavam numa infracondição humana ou numa condição de servidão. Não creio que isto seja decisivo, mas, de tal modo, o guião repete o poema do Victor Hugo, que é, no poema de Victor Hugo, como devem saber, põe-se a questão da vida dos pescadores, das tragédias do mar, dos pescadores que perdem a família. E a cena mais interessante é quando a vizinha da mulher de um pescador, portanto, morre prematuramente e ela vai buscar os 2 filhos órfãos e tal para casa. E quando chega ao pescador, como o Michel também chega a casa, interroga-se, ela diz-lhe, tenho que te contar uma coisa, não sei como é que vais reagir, e diz-lhe, eu trouxe os 2 filhos do vizinho, tínhamos 5 e agora ficámos com 7, e ele diz, não temos nenhum problema, eram 5, agora ficamos com 7. Deus, Nosso Senhor, portanto, há de nos ajudar a resolver o problema, eu trabalharei mais, eu não dormirei tanto, eu poderei fazer mais alguma coisa, mas quem trata de 5 filhos, trata de 7. Todos estes estereótipos que aparecem num filme com uma intenção mais descritiva do que propriamente moralista, nos interpelam sobre se nós não estamos a caminhar para uma sociedade tanto de cinismo, de gente que opta por 2 soluções, portanto, serem solidários ou serem pragmáticos. Hoje nós estamos numa fase em que o pragmatismo social se opõe a todo o empenhamento social e o mundo se divide, de facto, entre os velhos protecionistas, que são a minha geração, pode ser também a geração dos humanistas, que se ufanam por terem feito as lutas que conseguiram realizar o Estado Social, sobretudo o modelo social europeu, e os jovens que estão hoje entregues ao desemprego, a uma sociedade sem futuro e que se projetam para uma atitude de pragmatismo, que não tem ideologia, que não procura ideologia, que não procura futuro. E por isso eu acabei por ver na canção uma canção que não é uma mera canção de embalar. Ela aparece como uma canção de embalar porque ela recorda a este casal os tempos em que se amaram, em que a canção estava na moda, 1966, que foi criada esta canção. Mas esta canção diz-nos mais alguma coisa.
ela diz-nos que ela fala de Kilimanjaro, e a meu ver aqui que eu encontro alguma coisa de relação entre a obra do Hemingway e este filme. Como se podem lembrar, na obra do Hemingway há uma cena muito interessante em que o Harry, o velho escritor, portanto, de uma fase da vida, portanto, de grande desassossego e mesmo de grande desespero, vai viajar com a mulher, uma rica herdeira, para a savana africana, e tem um acidente e a perna gangrena, e ele fica envolvido pela ideia da morte próxima e pelo desespero e pelas recordações que tem de 1000 amores perdidos ou traídos. E o filme acaba, como também acaba o livro, com uma cena muito interessante em que ele está à espera do avião que o leva para um hospital, apesar de ter já a perna toda gangrenada e ter a ideia que ia morrer. E é um amigo que vem com um pequeno avião buscá-lo à savana, e a última descrição é muito interessante. Ele diz, em vez de seguir para Arusha, onde ele ia meter combustível, viraram sobre o lado esquerdo. Compton convencera-se de que tinha gasolina suficiente. Depois, principariam a subir em direção a leste, segundo lhe parecia. E logo escureceu e ficaram no meio da tempestade com uma chuva tão espessa que pareciam estar a voar através de uma queda d'água. Mas tão depressa como entraram, saíram do meio da tempestade. E Compton, que era o piloto, voltou a cabeça, sorridente, e apontou para a frente, para um sítio onde a única coisa que se via, grande como o mundo, muito alto e incrivelmente branco, à luz do sol, era o cume quadrado do Kilimanjaro. E então compreendeu que era para ali que ia. O protagonista, o velho escritor que estava à beira da morte, pressentiu que tinha que sair do seu mundo e encontrar qualquer coisa que o fizesse ver a luz, ou que o fizesse adquirir outra dimensão. E eu creio que esta lembrança de Kilimanjaro é um pouco a mesma coisa para os anos 66 e para hoje, pelo seu contrário e pelo paradoxo. Nos anos 66, porque a juventude e toda a gente tinha uma ideia de futuro, de crescimento sem parar, e a ideia de que tudo era possível. Portanto, o Kilimanjaro, o cume radioso de Kilimanjaro, eram todos os possíveis e todos os prováveis que esse tempo trazia às pessoas. Hoje, pelo contrário, hoje, num tempo sem futuro para os jovens, a canção podia ainda animar e ser uma canção de embalar para jovens e para adultos que não veem futuro e que podem projetar uma luz no fundo do túnel ou o cume quadrado do Kilimanjaro como qualquer coisa que lhes poderá tirar da solidão, do desespero e da falta de raízes. Parece-me que o filme, neste ponto de vista, interpela. É natural que não possamos tirar deste filme grandes dimensões relativas à arte e ao cinema em especial, mas há um ponto em que eu gostaria de pensar que o realizador, o Guédiguian, procura tirar da fratura do mundo operário ferramentas que permitam fraturar o coração dos burgueses. Isto é, que os burgueses chorem ao ver o filme para poderem interpelar-se quanto ao momento que era vivido nesses anos, 2011, e que hoje continua. Eu diria que se o filme fosse hoje realizado e fosse tido em conta a situação portuguesa, porventura não eram os miúdos que regressavam a casa, que vinham para a casa de Michel, de Marie Claire, mas eram os filhos e os netos, para a situação que está a ocorrer no nosso país. Portanto, é um retorno não da classe média baixa à pobreza. No nosso país o que está a acontecer, e é mais grave, é um retorno dos próprios filhos que
conseguiram, numa época de crescimento e de ascensão social e de grande pujança do ensino, adquirir títulos e adquirir meios para conseguirem um emprego, e se veem hoje obrigados a regressar à casa dos pais com os filhos deles e sem nenhuma possibilidade de sobrevivência, além da pequena, magra pensão dos avós. Agradeço muito esta possibilidade e concluiria apenas com de falar sobre este filme. A propósito do filme, porque pensei que me iam interpelar sobre questões jurídicas, ou podiam interpelar-me, eu, além de... não fui ver os códigos, porque quanto aos códigos, tudo está certo neste filme. Tudo o que se diz sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal francês e a pena, e que as cadeias são criminogénias e que o rapaz em 3 semanas de cadeia aprendeu mais sobre o mal do que tinha aprendido em toda a vida. Tudo isso está certo. O que eu penso que seria importante, porventura, discutir no filme, era até que ponto aqui o pensamento que está um pouco imanente a toda a temática do realizador não poderia ser trazido na linguagem, por exemplo, das encíclicas dos papas, sobretudo da Rerum Novarum, 40º ano, e a Mater Magistra. Porque hoje o grande problema é saber, portanto, como é que se pode explicar a situação hoje através do pensamento clássico, quer dos marxistas, quer dos sociais-democratas, dos neoliberais. Hoje há, de facto, um neoliberalismo que eu diria que é anárquico, que tenta resolver coisas à base do pragmatismo, que eu creio que é a praga do nosso tempo, que deixa as pessoas sós, desesperadas, sem o cume iluminado do Kilimanjaro e sem a capacidade sequer de poderem revestir-se de uma ideologia que explica as coisas como Marie Claire, no fundo, quis fazer. O que eu quero é compreender o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado por esta luminosa intervenção, Sr. Cunha Rodrigues. Enfim, o Conselheiro Cunha Rodrigues, o Reitor Sampaio da Nova, o Pedro Adão e Silva, são pessoas com quem muitas vezes tenho estado neste tipo de iniciativas. José Tolentino Mendonça é para mim a grande novidade e a grande alegria. Eu confesso que fui ter com ele e o que lhe disse foi: desculpe, eu venho cá sobretudo porque eu gosto tanto de si que quero que venha discutir isto comigo, porque acho que a sua voz vai ser uma coisa que vai encantar as pessoas. Eu sei que todos nós nesta sala gostamos tanto dele como eu gosto, mas como eu sou mais descarado, eu declaro sempre o meu amor às pessoas e, portanto, já o fiz em privado e agora repito em público. Muito obrigado por ter conseguido estar connosco. Eu acho que as pessoas aqui presentes preferiam Metaxa ao José Tolentino Mendonça, mas é o que o professor Paz Ferreira conseguiu arranjar. Se tivesse pensado bem nisso, tinha acumulado. Mas o essencial ficou. No filme há um tesouro que é roubado uma vez, mas há um outro objeto que é roubado 2 vezes. E esse objeto que é roubado 2 vezes acaba por introduzir uma narrativa diferente no filme, que começa por ser um filme sobre o roubo, sobre aquilo que nos é roubado, sobre a hipótese de sermos espoliados e como sociedade e como indivíduos, todos nós sentimos o que é isso de sermos espoliados, quer espoliados do nosso pequeno tesouro, quer espoliados dos nossos sonhos, da dimensão simbólica, das nossas viagens irrealizáveis, quer espoliados do nosso trabalho, do nosso lugar, da nossa vez, dos nossos projetos de vida. Podemos pensar que é um filme que coincide com este sentimento de espoliação que hoje nós vivemos. E depois, a dada altura, nós percebemos que o filme inverte. E não é apenas um filme sobre os espoliados, mas é um filme sobre a devolução. Sobre a necessidade que descobrimos, ou que alguns descobrem, de que não basta apenas
as lágrimas de quem é expoliado e só podemos fazer um grande silêncio perante essas lágrimas. Por exemplo, o sofrimento da irmã, da cunhada do personagem, a fragilidade da vida que de uma hora para outra muda, numa contingência impressionante em que tudo treme, mas ao mesmo tempo, naquele desejo de compreender que têm os personagens, começa um processo de devolução, em que o importante já não é... O importante é perceber que todos roubamos uns aos outros e que isso é inevitável. Todos roubamos sonhos uns dos outros, simplesmente porque nos alimentamos uns dos outros. Como os burgueses se alimentam dos proletários e nós nos alimentamos de outros seres. O gesto verdadeiramente disruptivo e que é capaz de instaurar, se quisermos, uma finalidade teológica ou teleológica na narrativa, que é, no fundo, perguntar: mas o que é que pode salvar isto? O que é que pode ser o fio da redenção? É quando estas personagens, de uma forma isolada, escondida, clandestina, começam processos de devolução que, de certa forma, são processos de reparação. O Paul Ricoeur dizia que as nossas sociedades só encontrarão uma harmonia quando assumirem politicamente a prática do perdão. E penso que o perdão não é apenas uma questão teológica ou religiosa ou psicológica. O perdão é uma questão política. E neste momento parece-me que é a questão política central. Mesmo na Europa, o Norte em relação ao Sul, nós como sociedade, a dimensão do perdão tem de ser necessariamente uma dimensão central para a qual temos de olhar, porque só ele tem a força reparadora de todos estes roubos. É interessante que, a par de um programa político cerrado, aparece o livro do Homem-Aranha, que é, no fundo, a possibilidade de passarmos para uma dimensão simbólica e para esta expoliação que na vida de todos nós acontece. E as dores da personagem são dores certas, porque, no fundo, aquilo que lhe dói não é um amor mal amado, não é um problema disto ou um problema daquilo. Como ela resume, o que lhe dói é a vida. Não sei se a metaxa é a bebida que nos cura do mal de vivre, mas não tenho dúvida que estes gestos de disrupção capazes de devolver e de reparar as fracturas sociais, individuais, exteriores e interiores, económicas e de vida, é de facto a utopia necessária para nos reencontrarmos como pessoas. Muito obrigado. Pois, para que queríamos a metaxa? Para nada, não é? E agora, enfim, porque nem todos os jovens são egoístas e sabemos bem que o Pedro Adão e Silva é tudo menos isso. A palavra para ele. Muito obrigado. Isto é, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade, uma dificuldade também. E eu vou aqui fazer uma confissão, já que o professor Paz Ferreira também fez uma. Eu às vezes lamento-me comigo só, que faço muitas coisas e que tenho muita dificuldade de fazer muitas coisas. E depois estou sempre a receber estes apelos do professor Paz Ferreira e penso sempre como é que é possível. E coloco-me numa posição, afinal não faço tanta coisa e para mim é um mistério a capacidade de iniciativa e o dinamismo. Mas é de facto uma dificuldade falar no fim e depois destas intervenções, e eu só vi o filme agora, e há uma coisa que me saltou à vista, e o
José Tolentino já chamou parcialmente a atenção disso, que é o Homem-Aranha. Eu gosto muito dos heróis Marvel e acho que os heróis Marvel são uma espécie de eco perfeito e moderno da tragédia clássica. E é também isso que lhes dá alguma espessura que tendemos muitas das vezes a não ver à primeira vista, ou pelo menos quando lemos os heróis Marvel quando somos mais novos. E eu leio muito os heróis Marvel aos meus filhos, que são pequeninos e ainda não percebem essa dimensão, mas eu agora quase que releio os heróis Marvel. E há aqui uma coisa neste filme que parece clara. O Peter Parker é uma pessoa normal, tal como estas famílias são normais, tal como o Bruce Wayne é uma pessoa normal, e têm algumas coisas que estão aqui presentes. O lado da perda, da queda, mas também a capacidade de superação. E de superação, curiosamente, mantendo sempre uma tensão e dilemas morais que, de algum modo, não são superados de forma definitiva, como aparece, como isto depois percorre, de facto, o subtexto do filme. Eu achei interessante isso, porque outra coisa que eu devo dizer, quando o convite foi feito, havia esta hesitação entre este filme, que eu não tinha visto, e o Ken Loach, um filme que eu também não vi do Ken Loach. E eu não gosto do Ken Loach, devo dizer. Tudo o que vi do Ken Loach não gostei. E tenho uma resistência... Já agora, Pedro, se me permite só explicar isto. O outro filme que esteve em hipótese é um filme de Ken Loach, que é um documentário chamado The Spirit of 45, que é um documentário da época da formação do Estado Social. Mas houve um problema com a distribuidora e não consegui. Portanto, não era um filme no sentido de ficção. Mas neste filme vive bem a dimensão mais social. Mas ainda assim, o que me parece também interessante nessa articulação é que, de algum modo, estes dilemas morais e a dimensão pessoal e individual desta família é também uma espécie de manifestação de um problema político e institucional mais vasto e que é aquele dos nossos tempos. O Schumpeter dizia que era possível detectar o trovão da história quando olhávamos para as contas das finanças públicas. E que, de algum modo, os assuntos orçamentais, as questões fiscais, os impostos, a evolução da despesa revelavam de forma muito precisa ao espírito dos povos, o seu nível intelectual e as suas estruturas sociais. Quando pensamos no Estado Social, para além das tecnicalidades todas que estão sempre presentes, eu julgo que isso também está presente. Há essa dimensão de espelho do ecrã, o ecrã como espelho, mas aqui como espelho dos nossos problemas sociais e dos problemas das sociedades modernas. E eu queria muito rapidamente recordar duas ou três coisas que acho que é importante ter presente e que, de algum modo, estão parcialmente presentes neste filme e algumas menções nas quais eu até discordo da forma como se manifestam sobre a expansão do Estado Social. Convém ter presente que o que motivou, gostemos ou não, mas aquilo que motivou o surgimento e a institucionalização do Estado Social foram processos históricos que não têm propriamente a ver com a mobilização política dos sindicatos, como vemos aqui, isso é uma coisa muito tardia. E se calhar é a altura de nós voltarmos até a esses motivos iniciais da formação e que tiveram a ver com a criação de comunidades de pertença, ou seja, processos políticos muito anteriores e se calhar mais fundamentais no sentido de anteriores. A legitimação do Estado-nação, a reconciliação no pós-guerra civil norte-americana, a criação de comunidades de pertença na Alemanha do último quartel do século XIX, e nada disto teve propriamente a ver com ideais de solidariedade ou de partilha. Ou se teve a ver com partilha, foi uma partilha de outro tipo. Essa só aparece muito mais tardiamente, exatamente no pós-Segunda Guerra, na maior parte dos países. E isto não me parece irrelevante hoje, porque o que está em causa, se calhar, já não é só a solidariedade, é também as comunidades de pertença, a legitimidade política da polis e a capacidade de vivermos em comunidade. Porque outra coisa são os efeitos e o modo como esses efeitos depois se tornaram também causas. E os efeitos é, no fundo, a parte que nós apanhamos aqui no filme e que conhecemos na nossa vida cotidiana. A libertação dos dramas individuais. E o principal dos dramas individuais nas sociedades democráticas é mesmo a ausência de recursos materiais.
logo a ausência de trabalho e, de certa forma, também a desmercadorização do trabalho, que é uma conquista relativamente recente e que está sempre em risco. As alterações de relações de poder, em que, de facto, o movimento sindical foi um instrumento e um ator central e que é uma possibilidade que resulta, em primeiro lugar, da expansão das políticas sociais, a democratização do acesso aos bens e aos serviços. Aquela passagem, de facto, da escola é muito impressionante e impressiva. Quando o jovem que é preso, o Christophe, não é? Que aparenta ter sido um bom aluno, que nunca chumbou e quer que os irmãos não chumbem, mas diz que isto se calhar não serve para nada. Eu não consigo conceber uma dimensão tão negativa em paralelo com a ausência de recursos materiais como exatamente essa ausência de perspectivas e de algum tipo de mobilidade social ascendente, que é também o cimento das nossas sociedades. E não por acaso surge aquela frase dita pela Marie Claire, que é nós somos a classe média, mas pouco. No essencial, o Estado Social fez para integrar politicamente as classes médias e para as cooptar para um projeto político. Na verdade, era isso que estava na mente do Bismarck no século XIX. E essa integração política não é necessariamente a mobilização política do fator trabalho, é mais do que isso, está antes disso. Em Portugal isto é tudo mais dramático, porque somos singulares no facto de os direitos civis, as várias gerações de direitos de cidadania, civis, políticos e sociais, terem surgido de forma articulada e no mesmo momento histórico. E pensar que podemos mexer numa dessas dimensões sem que isso provoque efeitos nas outras e sem que desestruture as outras é de uma ingenuidade e uma ilusão e, aliás, é muito perigosa. E para terminar, eu julgo que há aqui, eu não queria acabar se calhar num tom muito moral e com uma leitura moral, mas ainda assim há 3 lições que se calhar são lições mais políticas até que morais, que resultam deste filme. A primeira das quais é que numa sociedade democrática nada limita tanto a liberdade como a ausência de recursos. E este filme e muitos outros filmes que conhecemos das nossas vidas mostram bem isso. Depois, que na verdade nós precisamos, se calhar, de aprender com o exemplo pioneiro de Bismarck, mesmo descontando a pulsão autoritária, e que é a importância do Estado Social para a criação de comunidades de pertença e para comunidades políticas. E o risco que corremos de desmantelar as nossas comunidades de pertença. E, finalmente, julgo que temos aqui também um exemplo em que mostra como devemos contrariar uma das ideias mais perversas e que tem a ver com uma espécie de culpa moral imposta que nós interiorizamos e reproduzimos, e a pior das culpas morais é aquela que nos é imposta de fora, que interiorizamos e reproduzimos, que é a ideia do viver acima das nossas possibilidades. É evidente que todos devemos ambicionar ter o direito e a possibilidade de visitar o Kilimanjaro, independentemente daquilo que é a nossa condição material e a nossa relação com o trabalho. E não devemos desistir dessa ambição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, enfim, vamos ter que acabar. Eu, se me permitem, só convocar aqui rapidamente uma coisa, a propósito de uma coisa que foi aqui dita, que é, esta questão da pobreza, que de facto, como todos nos recordamos, no salazarismo era uma espécie de glória. O Salazar tem uma frase célebre que é do graças a Deus por ser pobre. E depois temos todos os fados da estimabilíssima Amália Rodrigues, da Casa Portuguesa, com certeza, 4 paredes caiadas, chega, 2 beijos e tal, e não é preciso mais nada, e essas coisas assim. E, portanto, há muito quem soubesse cantar essa ordem social. E depois, em 74, 75 e por aí assim, houve muito quem soubesse cantar paz, pão, liberdade, só haverá liberdade quando o povo pertencer o que o povo produzir. Agora, o Estado Social é que ainda não encontrou quem o cantasse e também ainda não encontrou muito quem o traduzisse em cinema. De maneira que foi preciso trazer aqui um filme que, de alguma forma, tem a ver com as brechas que provoca
o ruir do Estado Social e que serviu para esta reflexão que, eu diria, felizmente foi até para além disso, para além da questão do Estado Social e que seguramente nos enriqueceu tanto a todos nós esta noite e que acho que nos poderia manter muito mais horas, mas parece-me out of question, não é verdade, Maria João? Eu já sei, Maria João. Como se essa sensação de que... Não. Achas que permitem... Achas que é possível... Bem, vejo aqui alguma noção de que estamos... Já agora permitam-me só que vos conte. Na última sessão que fiz aqui, em que estiveram muitas pessoas com grande gentileza, ficamos até um bocadinho mais tarde, e o conselheiro da Embaixada Alemã, que esteve aqui com grande coragem, num papel muito ingrato, porque partíamos do Alemanha no zero, enfim, a discussão foi um pouco em vários tons, mas a coisa que o espantou mais, quando saímos perto de uma hora, foi dizer: mas, professor, é uma hora, estão a debater assuntos destes à 1h. Desta vez portamos-nos um bocadinho melhor, 00:15, vamos dormir. Neves de Kilimanjaro. Obrigado a todos.